Esta pergunta do futuro, como o Rui disse, obviamente tem grandes gastos. Nós não conseguimos saber daqui a um ano se vai chover, ainda mais difícil é saber como é que vai ser o futuro. E por isso estamos a falar de um futuro a 15 anos e não um futuro a 50, que seria uma resposta bastante diferente, ou a 100, com uma incerteza ainda muito grande. O que significa que aquilo que eu vos vou falar vai estar, obviamente, bastante baseado naquilo que é hoje o presente. 15 anos não é assim muito, mas é muito importante porque se situa exatamente na fase da vossa vida em que vocês vão começar a trabalhar e desenvolver as vossas carreiras, começar a ter família, etc, etc. E, portanto, esse momento dos próximos 15 anos é uma fase determinante para aquilo que vocês vão fazer e as decisões que irão tomar. E o futuro tem muitas hipóteses. E eu, se calhar, deixava-vos aqui com uma dessas hipóteses. Again, so elusive. Can it contain him? Snapping ankles along the... Ora bem, esperemos que o futuro não seja, de facto, uma coisa onde a nossa vida seja pior, mais atrapalhada. E esperemos que a tecnologia, que é uma filha da ciência, nos ajude a construir um futuro melhor. Obviamente, o experimentalismo das coisas faz com que certas tecnologias no início não funcionem muito bem e vocês, no vosso dia-a-dia, por vezes também passam por esse tipo de situação. De qualquer maneira, os tópicos que eu vou aqui referir não começam exatamente no futuro. Eu quero que vocês percebam bem qual é este mundo de hoje, porque como vamos ver os próximos 15 anos, eu queria começar por fazer aqui umas perguntas primeiro, para ver o que é que vocês sabem deste mundo de hoje. E depois então dou o salto para o futuro. Vou abordar um bocadinho, isto tem a parte boa e a parte má, e portanto há uma série de dificuldades que estão aí à nossa porta e que têm que ser endereçadas. Também vou referir por alto quais é que são, como é que este futuro se cruza com aquilo que vão ser as profissões que obviamente vão existir, algumas delas não existem mesmo hoje, e, obviamente, um posicionamento, o nosso posicionamento sobre aquilo que nós devemos fazer coletivamente e individualmente. Mas, como eu vos disse, o primeiro tópico é como é que é o mundo hoje. E eu vou pedir para vocês porem mão no ar. Eu vou aqui fazer umas perguntas e essas perguntas têm 3 hipóteses, hipótese 1, 2 e 3, e eu peço quem vota na primeira levanta a mão, quem vota na segunda levanta a mão, e até à pergunta 3, até à hipótese 3, e são 4 perguntas. A primeira pergunta que eu faço é, nos últimos 20 anos, a proporção da população do mundo a viver em pobreza extrema. E agora, a pergunta está situada no mundo, qual é a percentagem de pessoas que vivem em pobreza extrema, e há 3 hipóteses. Duplicou, ou seja, a percentagem é mais do que aquilo que era há 20 anos, mais do que o dobro. Ficou mais ou menos igual, ou seja, mantém-se, ou então reduziu-se para mais ou menos metade. Então, quem é que vota na hipótese número 1? Ora bem... Os 10, 12... Pronto.
Quem é que vota na hipótese número 2? Ora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Os E 20. quem é que vota na hipótese número 3? Há muitos abstencionistas aqui. Eu tenho ideia que sim. Mas está mais ou menos empatado a 2 e a 3, não é? Ou talvez a 2 tenha mais. Bom, então eu já dou a resposta. Vamos passar para a segunda pergunta. Qual é a percentagem de crianças no mundo que, com menos de um ano, tomaram pelo menos alguma vacina pelo mundo inteiro? Vocês sabem a importância das vacinas. O que é que vocês acham? Hipótese número 1. Ora, 1, 2, 3, Ok. 10 a 15. 10 a 15. Hipótese número 2. Mais uns 30. Ok. E hipótese número 3. Ok. Não, é igual. Então vamos à próxima. A próxima é, está ali o planeta, está ali o mundo e, basicamente, cada bonequinho daqueles corresponde a mais ou menos 1.000 milhões de pessoas. E o que eu quero que vocês digam é se a população está distribuída da forma A, B ou C, sendo que ali o vermelho, aquela parte vermelho ténue, é a Ásia e a Oceania, o amarelo é a Europa, incluindo toda a Rússia e toda a Turquia, o verde, obviamente, a América e o B, a África. Então vá, quem é que vota na hipótese A? 2, 4, Hipótese A, ok? Hipótese B, aí uns 30. Vá. certo? E a hipótese C? Ganha a B. Sim. E vamos, então, aqui à última pergunta. Sobre Portugal, em particular. Portugal é considerado um país desenvolvido. Quem é que vota? Ok. Ok. Siberia. Em desenvolvimento Ok. ou subdesenvolvido? Ok. Então, vamos lá às respostas. A verdade é que o mundo, nos últimos 20 anos, viu reduzida a menos de metade a taxa de pobreza extrema. Já agora, a definição de pobreza extrema é uma definição que corresponde a viver-se, vejam bem o que significa, a viver-se com menos de $2 por dia, aproximadamente $2 por dia. Ou seja, quem tem menos de $2 por dia vive em pobreza extrema. Qual é a percentagem de vacinas que as crianças tomaram? 80%. Um bocadinho desviado daquilo que vocês disseram, neste caso. Como é que é o mundo? É verdade. A Ásia é onde estão as pessoas. A Ásia e a Oceania, mas a Oceania quase não conta, é a Ásia mesmo. 7.000 milhões de pessoas, aliás, a contagem atual é 7,7 mil milhões de pessoas, portanto já está mais perto dos 8.000 do que dos 7, mas foi para arredondar. E em Portugal, acertaram aí, ainda bem, portanto têm a consciência de que Portugal é um país, de facto, que com as suas falhas e dificuldades é desenvolvido. E porquê é que é desenvolvido? Porque se olharmos para vários rankings internacionais, por exemplo, na educação, de acordo com o último PISA 2015, ficámos no 23º lugar, ou seja, há mais de 200 países e, portanto, 23º lugar é para melhorar, claramente, mas é um posicionamento que faz parte dos melhores. Leitura, 21º, matemática, 29º. Na saúde, com todos os problemas que o nosso sistema de saúde ainda tem, e vemos todos os dias nos telejornais, estamos em 12º lugar no mundo. No índice de paz, este é daqueles que devemos orgulhar-nos, estamos em 3º lugar no mundo. Este é para celebrar.
E os dois primeiros são 2 ilhas. Exatamente. Depois, a democracia tem 45 anos, ainda tem algumas coisas a evoluir, mas... Sim? Diz? O primeiro... Islândia. Sim, é a Islândia e depois é a Suíça. Não, é a Nova Zelândia. 2 ilhas. No índice de democracia ainda temos algum caminho a fazer. No índice de inovação e no índice de competitividade estamos aqui no 30º lugar, à volta do 30º lugar, o que significa que isto é fundamental para que novas ideias surjam aqui e, portanto, eu conto convosco para que este índice no futuro de inovação seja, de facto, catapultado para valores aproximados ali ao topo da tabela. É isso que é importante, porque é da inovação que se constrói o futuro. É da inovação que vêm as ideias que podem mudar o mundo. E eu vou insistir um bocadinho ainda no presente, mais 5 minutos, para vos mostrar aqui uma coisa. Dentro desta lógica o healthy e o sick, ou seja, um mundo mais saudável ou um mundo mais doente, ou então um mundo mais pobre e um mundo rico, eu queria mostrar-vos o que se tem passado desde a Revolução Industrial e depois falar um bocadinho naquilo que se passou desde o tempo dos vossos avós, dos vossos pais, até agora, para vocês perceberem qual é o ponto de partida. O futuro é algo que se alicerça, obviamente, nesta base que nós temos hoje. E é importante termos consciência disso. Eu vou aqui abrir uma aplicaçãozinha. E eu vou explicar isto. Ali à esquerda têm a esperança de vida. E ali em baixo têm o rendimento por pessoa do mundo. Tem ali umas bolinhas, ali tem um mundo, veem que o vermelho é mais uma vez a Ásia e a Oceania, a Europa está amarelo, a África está assim naquele cinzento azulado e a América está a verde. O tamanho das bolas quer dizer a população, ou seja, quando uma bola é grande, quer dizer que, por exemplo, se eu chegar aqui, imaginem lá, aquela bola vermelha ali, a maior de todas, o que é que acham que é? China. Vamos pôr aqui o cursor e vemos que é a China. A outra bola vermelha que está lá grande, qual é que acham que é? Índia. Então, pronto, já perceberam isto. Se virmos aqui o azul, que é a África, o amarelo é a Europa, se virmos aqui, por exemplo, a Rússia é, de facto, um dos maiores países em termos de população também na Europa. Pronto. E em 1800, vejam bem o que isto era. Está ali, como eu disse, esperança de vida e quase nenhum país, temos aqui um paísinho minúsculo que tinha uma esperança de vida, que por acaso acho que não é, que é a Islândia, tinha uma esperança de vida acima de 42 anos. O resto estava tudo aqui nos 30. E, praticamente, a maior parte dos países ganhavam $1.000 por pessoa por ano. Isto é o rendimento anual. Então vamos lá ver o que é que se passou desde que a tecnologia começou a sério na sociedade, ou seja, desde a Revolução Industrial. Vamos acelerar aqui um bocadinho, até chegar ao século XIX, até ao século XX, aliás. Vou desacelerar, ou seja, no início do século XX, nós estávamos assim. Ou seja, tínhamos progredido, essencialmente, a Europa tinha progredido bastante no rendimento e tinha subido um pouco o rendimento. Um pouco, significativamente. Mas o resto do mundo continuava ali todo muito perto dos 30 anos, isso tudo. Isso estamos a falar no início do século XX. O que é que aconteceu a seguir? Vamos acelerar aqui um bocadinho. Passamos pela guerra. E agora vamos parar aqui mais ou menos. Isto é mais ou menos
quando, obviamente depende das idades, há variações disto, mas isto é mais ou menos quando os vossos avós nasceram. E, nesta altura, o que é que aconteceu? Ainda estávamos aqui na Segunda Guerra Mundial, mas já havia um progresso maior. A América, principalmente os Estados Unidos, começam a ter aqui um destaque grande, estão a ver? Nesta altura, a esperança de vida era 64 anos nos Estados Unidos, mas continuava, por exemplo, na China, a ser 31 anos. 31 anos. E isto estamos a falar quando os vossos avós nasceram, não foi assim há tanto tempo. E a maior parte dos países estava aqui numa mancha muito grande. E vamos continuar. E isto foi mais ou menos década de 70, 60 e tal, foi quando nasceram os vossos pais. E, portanto, quando nasceram os vossos pais, o mundo era assim. Ou seja, ainda havia países, como por exemplo aqui a Índia, com uma esperança de vida de 52 anos e com um rendimento à volta dos $1.200 por ano. Já havia um grande progresso, principalmente dos países europeus e de vários dos Estados Unidos. E a África estava aqui muito espalhada. Tinha alguns estavam melhores do que estes colossos asiáticos, mas reparem bem, na vida dos vossos pais, a esperança média de vida, e eu agora vou fazer aqui uma coisa para vocês terem ideia, vamos fazer aqui uma coisa engraçada, que é, eu vou destacar aqui Portugal. Onde é que está Portugal? Em 1976, portanto, a seguir ao 25 de Abril. A esperança de vida são 70 anos e o rendimento anda à volta dos $12.000. E agora vejam bem como é que evolui. Esperem lá que eu vou tirar Portugal só para que a intensidade disto se veja. Agora vejam o que é que acontece essencialmente à Ásia e à China. E hoje é assim o mundo, e vou pôr aqui Portugal outra vez, para termos ideia. Não é a Polónia, é Portugal, já lá está. Pronto. Vamos lá ali. Ora bem, esperança de vida acima dos 80 anos e um rendimento de quase $30.000. Isto podemos arredondar para euros, não é bem a mesma paridade, é um bocadinho menos, mas... Ou seja, no tempo de vida dos vossos pais passou de 70 e poucos anos, aumentou mais de 10 anos e aumentou e duplicou praticamente o rendimento das pessoas. E, reparem, o mundo hoje, como é que é? O mundo é assim, ou seja, continua a haver aqui um grave problema que é a África, não é? Ou seja, os azuis ainda estão todos bastante para baixo, embora já praticamente os países todos acima dos 60 anos de esperança de vida. Depois temos a Ásia, que teve um progresso enorme, a América e, obviamente, a Europa toda ali no extremo. Isto é o mundo hoje. Muitas vezes não se tem a noção, mas basicamente é preciso olhar para a Ásia com um peso gigante em termos de população e também o progresso dessa zona do globo foi enorme, o que permitiu, vou saltar aqui para outra coisa rápida para vocês terem ideia também, que é muito rápido, o que permitiu que, esperem lá, vou fechar aqui isto, abrir este, o que permitiu mais ou menos uma evolução da pobreza extrema desta maneira. Reparem bem que esta linha que está aqui marca a tal linha aqui perto dos $2 que eu vos dizia, em que em 1800 86% da população vivia abaixo desta linha de pobreza extrema. Mais uma vez o vermelho é a China, a Índia, é a Ásia, as cores são exatamente as mesmas. E agora vamos ver o que é que aconteceu a isto. O aumentar de tamanho, obviamente, quer dizer a população aumentar de tamanho. Vejam bem o amarelo, que é a Europa, e reparem bem que
no início do século XX, temos a Europa já com muita gente e a América já com muita gente fora dessa linha da pobreza extrema, mas ainda havia muita gente abaixo. Na Ásia e na África, praticamente toda a gente estava abaixo da linha, mas dos 87% tinha passado para 70% da população estava abaixo desta linha. E agora uma coisa curiosa, que é, há aqui um efeito em que, em determinada altura, quando os vossos pais nasceram, vou andar aqui um bocadinho para trás, não para isto a tempo, mas quando os vossos pais nasceram, mais ou menos nesta altura, o mundo tinha aqui dois padrões. Continuava a haver ali uma percentagem muito grande de pessoas na África e na Ásia completamente abaixo na linha dessa pobreza extrema, a grande maioria, mas depois já havia aqui um bloco em que já havia pessoas da Ásia que tinham um desenvolvimento aproximado à média daquele que era o da Europa e da América, e portanto tínhamos aqui duas bossas, o mundo era muito assim. E agora vejam o que é que aconteceu no tempo de vida dos vossos pais. Para já a população a crescer enormemente, vejam bem isto. O tamanho disto, em termos de população, quer dizer o total da população. E hoje o mundo é assim. Ou seja, de 87% de pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza, o que temos é 10,6%. E essas pessoas estão praticamente todas em África, que é aquela parte ali, mancha mais azulada, esverdeada, cinzenta. Esverdeada não, isso é a América. E a Ásia. Ainda uma franja da Ásia. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, principalmente nos últimos 20 anos, vocês viram a aceleração que tudo isto teve, houve aqui um progresso gigante e é possível transformar estes 10% em algo muito perto do zero. Este é o nosso ponto de partida. Estou aqui a tossir com isto, peço desculpa. Bom, vamos lá avançar aqui um bocadinho. O mundo hoje é muito diferente também a nível tecnológico. Por exemplo, vocês veem todos os dias as energias renováveis, os painéis fotovoltaicos a inundarem a produção de energia, porque, vejam bem a evolução, em 1977, um watt de uma célula fotovoltaica custava quase $80 e agora custa 36 cêntimos. E é estas revoluções que depois permitem que o mundo mude. Se vocês virem, o Rui já falou nisso um bocadinho, mas nós temos um smartphone que, na verdade, quando é que surgiu o primeiro smartphone? Ou este iPhone? Qual é a data que vocês... Já foi no vosso tempo de vida? 2006, 7, 8, por aí. Foi 2007. Ora, um iPhone hoje tem aquelas coisas todas lá dentro. Reparem bem. Tem máquinas de fotografia, tem iPods, que eram onde nós guardávamos a música, que hoje isso já praticamente não existe. Máquinas de calcular, tem um conjunto brutal de coisas. E, em 1980, aquela máquina gigante que está ali tinha 2,5 gigabytes e o disco guardava 20 gigabytes e custava 1.130 aliás, custava $1 milhão, entre 600 mil e $1 milhão. Na verdade, hoje em dia conseguimos ter num cartão SD 2 terabytes. Ou seja, isto que está nas vossas mãos, toda a tecnologia que todos vocês têm, um smartphone e um pequeno cartãozinho, na verdade, permitem coisas extraordinárias que eram completamente impossíveis há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Portanto, esses 15 anos que nós vamos ter para a frente, certamente vão também permitir coisas que eu nem sequer vou conseguir aqui dizer, porque, lá está, é o futuro,
E não é só por isso, é porque a tecnologia tem uma característica, que é, por vezes, há tecnologias que demoram muito tempo a afirmar-se e depois, de repente, têm uma adoção que se chama exponencial. E essa noção da evolução exponencial da tecnologia é uma coisa que escapa muitas vezes a todas as previsões. É tão rápida, às vezes anda ali a marinar, a curva exponencial é assim e depois, de repente, praticamente que verticaliza. E é essa o sentido das tecnologias de sucesso. Portanto, não temos bem a certeza de como é que as coisas vão ser, mas é para aí que eu vou saltar. É para o futuro. Não quis deixar de vos situar neste mundo, porque é muito importante vocês perceberem que o contexto, diga-se o que se disser, e nós temos imensos problemas, eu já vou falar neles, temos uma emergência climática, temos uma série de ameaças ao mundo, mas vocês vivem no melhor mundo que alguma vez existiu. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Com menos pobreza, com mais desenvolvimento, com mais prosperidade e com mais possibilidades de a vossa vida ser uma vida muito mais preenchida. E já vamos ver porquê. Uma das tendências dos próximos 15 anos, que é algo que já está aí, mas que pode transformar muito daquilo que é o nosso dia-a-dia. Ainda hoje, para eu chegar aqui, ainda por cima com chuva, demorei, eu vim da zona oriental de Lisboa e demorei imenso tempo. Estamos a falar de 20 e tal quilómetros e eu demorei imenso tempo para chegar aqui. Os carros é uma coisa que nos inunda as cidades, que nos rouba os espaços, que nos faz ser imprevisível muitas vezes naquilo que temos para fazer e, na verdade, a condução autónoma é uma coisa que pode transformar profundamente aquilo que vai acontecer nos próximos anos. A condução autónoma tem vários níveis. Um deles é vocês irem numa estrada e o carro ir mais ou menos a guiar ali, manter-se na estrada sozinho. Outro, mais radical, é vocês entrarem num carro e não haver lá um motorista e levar-vos onde vocês querem. Isto significa que, se calhar, alguns de vocês nem sequer vão precisar de tirar a carta, ao contrário dos vossos pais, porque esse conceito é um conceito que pode vir a desaparecer. A noção de que há um transporte em que nós temos que conduzir é uma coisa que, se calhar, daqui por uns anos vai parecer absurdo. Se calhar os vossos filhos, se calhar vocês ainda tiram a carta, alguns de vocês até já a terão, certamente, mas se calhar os vossos filhos vão achar estranho que vocês tenham tido alguma vez que guiar um carro e portanto, é uma coisa que vai estar presente e vai desenvolver-se, mas isto implica que haja uma comunicação de uns carros em relação aos outros, com a estrada, com toda a dinâmica que se passa à volta. Não é imediato. Reparem bem que guiar é uma coisa com uma complexidade bastante grande. Não é tanto. Se for andar aqui numa estrada toda certinha, toda coisa, não é tão difícil como isso. Toda a imprevisibilidade que nos rodeia é que torna isso como um enorme desafio tecnológico. Mas está a acontecer. Já há carros que fazem isto até um nível, isto tem 5 níveis e neste momento há carros que conseguem, a maior parte, os mais sofisticados que estão aí fazem nível 2 e há uns que já conseguem fazer um bocadinho nível 3. Os níveis 4 e 5 são aqueles que podem mesmo, o 5 nem sequer volante o carro pode ter e o 4 tem volante, mas na verdade anda praticamente sozinho. Nós neste momento estamos no nível 2 e já há alguma possibilidade de nível 3 em certas situações, mas não em todas. Em algumas estradas consegue-se nível 3, não em todas. Isto, se concretizar e se associado a isto, se mudar o paradigma, que é muito importante também, que é o paradigma da posse, é o paradigma de se ter carro, porque se vocês não conduzem o carro, se calhar também não o precisam. Reparem bem o que é um carro. Um carro é talvez o investimento mais estúpido que nós fazemos alguma vez na vida. Porque nós, os pais. Porque, na verdade, está 90% do tempo parado, exceto pessoas que fazem do carro algo que usam para uma pessoa que tenha uma função comercial que ande carro o dia todo é diferente. Mas a maior parte das pessoas pegam num carro em casa, teve parado a noite toda,
deslocam-se um determinado tempo ao trabalho, depois fica parado o resto do dia todo. Ainda por cima tem uma capacidade de pelo menos 5 pessoas, a maior parte das vezes vai com uma pessoa ou 2 pessoas, ou seja, desperdiçamos 90% do tempo e 80% da capacidade do carro. Portanto, em termos de concessão, é de facto absurdo este investimento. No entanto, toda a gente o faz, toda a gente o tem. No modelo de sociedade que nós temos hoje em dia, é absolutamente necessário. Mas a condução autónoma pode permitir novos modelos de negócio e o modelo de partilha é um modelo paralelo, não está totalmente dependente da condução autónoma, embora a condução autónoma o potencie, mas, na verdade, é uma mudança que nós podemos ter fortemente nos próximos 15 anos e as coisas estão a caminhar para aí. Vocês veem as partilhas, por exemplo, as partilhas de bicicletas, as partilhas de trotinetes e também a partilha de carros. Também existe já várias empresas que fazem partilha de carros. Por enquanto, têm preços que fazem com que as pessoas não os considerem verdadeiras alternativas ainda, mas, com o tempo, esses preços vão baixar e pode verdadeiramente ser uma solução de mobilidade que, reparem, se nós tivermos uma grande percentagem de carros parados no meio da rua como hoje estão, as cidades serão uma coisa completamente diferente, a circulação será uma coisa completamente diferente, muito menos inimiga das pessoas, muito mais amiga do ambiente e, portanto, é uma tendência forte. Uma segunda dinâmica é as casas inteligentes, eletrodomésticos, por exemplo, um cenário como este que está ali, em que, isto como a luz está muito forte, não se percebe bem, mas aquilo é uma porta de um frigorífico que já existe hoje, já existem frigoríficos em que se consegue ver o que lá está dentro, mas aqui basicamente é um ecrã e, além disso, eu, por exemplo, se eu estiver no supermercado, posso, através de uma app, ver o que está dentro do meu frigorífico, com uma câmara, e consigo ver que tem X dias, aquele melão ali tem 3 dias, aquela coisa tem de 7 dias, porque ele controlou isso tudo, e pode-me dizer, olha, compra isto porque é necessário, ou até ele próprio pode lançar uma encomenda automática e eu nem preciso ir ao supermercado, e isso pode acontecer. É mais um modelo que vocês... Peço desculpa, lá estou. Tenho que tapar aqui o microfone. Bom, casas inteligentes não é só isto, é muito mais do que isto. É os eletrodomésticos todos ligados, é uma gestão que pode ser feita autonomamente, é a possibilidade de termos assistentes pessoais em casa, por exemplo. Em Portugal não está ainda muito disseminado a Alexa e o Google Now, que têm assistentes que são umas caixinhas em que nós falamos e eles fartam-se de fazer coisas e dizem-nos, detectam a voz. O modelo de interação por voz em Portugal tem uma das mais baixas percentagens do mundo, está nos 19%, quando a quantidade de interações que nós fazemos por voz, por exemplo, em pesquisas no telemóvel, em Portugal não anda acima dos 19%. Há muitos países, por exemplo, países como a Índia, têm 80%, e a média do mundo está à volta dos 49%. O que quer dizer que essa casa ligada, com os eletrodomésticos ligados e com a possibilidade de nós interagirmos por voz com ela, com o assistente que está lá, ou com o nosso telemóvel, que depois está ligado a esses equipamentos todos, é uma coisa que vai acontecer e vai também ter um impacto bastante grande na forma como é o nosso espaço doméstico e também como depois os negócios que se ligam por detrás a tal, por exemplo, o supermercado. Se as pessoas deixarem de ir tantas vezes ao supermercado porque a gestão das compras é feita automaticamente, há uma mudança bastante grande no próprio negócio dos supermercados, portanto, que hoje são grandes superfícies e, portanto, é uma transformação também muito significativa que poderá vir a acontecer. Outra dinâmica que, por enquanto, é ainda muito incipiente e tem alguns problemas é a entrega de encomendas ser feita, por exemplo, a partir de drones. Isto já é feito em algumas situações, mas muito limitadas. Os drones têm um potencial gigantesco. Desde, por exemplo, vocês fazem uma compra, aquela tal compra que o frigorífico encomendou, por exemplo, o pão do dia, ser um drone que os vai levar o pão do dia todos os dias de manhã. É uma possibilidade num futuro que já está a acontecer em algumas situações,
mas que, como eu vos digo, tem algumas dificuldades de regulação do espaço aéreo, mas estamos a falar essencialmente em contexto urbano. E os drones têm imensas aplicações. Por exemplo, imaginem uma pessoa a afogar-se no mar. Em vez de ir lá uma pessoa a nadar que demora se calhar 2, 3, ou numa prancha com uma boia, vai um drone em 15 segundos, larga uma boia em cima da pessoa, a pessoa ainda se agarra à boia e salva. Ou então, uma outra aplicação, vamos imaginar que aqueles aparelhos desfibrilhadores que se põem com os elétrodos no coração das pessoas num determinado sítio, que agora existem espalhados em vários pontos da cidade, imaginem que é um drone que faz um socorro rápido, em vez de ser uma ambulância, em vez de ser um transporte mais rápido, até pode ser uma moto, mas um drone será sempre muito mais rápido, chega lá, entrega um desfibrilhador para alguém que esteja ali naquele momento e aplica e salva a vida de uma pessoa com muito mais eficácia. Portanto, os drones é algo que nós temos visto até agora como um género de um fait divers de diversão, inclusivamente até problemático, tem existido alguns casos nos aeroportos, ameaças aos aviões e isso tudo. Neste momento há regras bastante apertadas em muitos países, em Portugal incluindo, para se ter um drone, é preciso registar isso tudo. Mas o potencial de vocês no futuro verem aí uma série de drones a circular e a entregar coisas e a participarem em operações de salvamento, isso tudo é bastante significativo. Uma outra dinâmica que já está a acontecer hoje, mas que o potencial está muito longe de estar explorado, é a realidade virtual e a realidade aumentada. Realidade aumentada, já hoje existem várias apps nos telefones em que nós podemos, por exemplo, apontar para um determinado sítio, por exemplo, estamos na rua e queremos saber onde é que há uma padaria. Nós podemos pesquisar, mas se apontarmos para a rua, ele pode nos dizer logo: aqui é uma padaria, aqui é uma loja de roupa, aqui é um museu, o que quer que seja. Ou então isso chama-se realidade aumentada. Uma outra dinâmica é a realidade aumentada misturada com realidade virtual. Estes tais óculosinhos, em que tem-se visto isto numa lógica de jogos e numa lógica de diversão. Mas isto está a existir, por exemplo, crescentemente em contexto profissional. Por exemplo, um mecânico mete o programa da realidade virtual do modelo do carro, marca tal, modelo tal. Põe aquilo e, de repente, quando está a olhar para o carro, aquilo sobreposto nos óculos, vê o carro e, ao mesmo tempo, vê, olha, apertas este parafuso aqui, desapertas ali, pões o óleo aqui, ou seja, a formação, o contexto industrial numa fábrica, numa barragem, a EDP está a começar a fazer ensaios nas barragens à base de realidade virtual. E, portanto, é uma dinâmica que se vai aprofundar e que não vai ser só uma coisa de diversão, como hoje já é, embora o conceito de diversão vá também ser cada vez mais aprofundado e muitos dos jogos venham a evoluir também para a realidade virtual, porque isso permite uma absorção, isso tudo, bastante superior àquilo que são os outros meios. Já agora, apesar de tudo, não sei se esta realidade paternal vai alguma vez ser superada pela realidade virtual. Bom, talvez a realidade virtual venha a oferecer grandes experiências. Há até quem fale que num futuro não a 15 anos, mas a 50, se calhar, nós todos
venhamos a viver numa realidade virtual apenas, que no fundo deixará de ser virtual e passará a ser misturada com a realidade, porque se é lá que nós vivemos já não é virtual, é mesmo a realidade, mas esta experiência do físico, por enquanto, não há tecnologia que consiga ainda atingir. Bom, uma outra dinâmica muito importante num mundo cada vez mais ligado, uma barreira que existe hoje em dia é a língua. Sendo certo que o inglês é praticamente a língua universal que se fala em quase todos os cantinhos do planeta, mas a verdade é que mecanismos de tradução simultânea, imaginem o que é, vocês terem aqui um pequeno auricular, que na verdade vocês já andam com eles no dia-a-dia, é quando alguém fala convosco em Swahili, vocês não fazem a mínima ideia do que é Swahili, eu pelo menos não faço, de repente eu ouço em português e quando vocês falam em português a pessoa ouve em Swahili. Isto está a acontecer hoje no início, inclusivamente há empresas portuguesas como a Unbabel que trabalham nesta área e têm um potencial extraordinário. Imaginem o que é um mundo em que a barreira da língua não existe. Obviamente será sempre bom saber línguas, porque existirá sempre franjas da população que podem não ter acesso a isto. Mas esta dificuldade que hoje em dia... E, aliás, vocês veem isso, por exemplo, eu compro às vezes coisas na internet, ainda outro dia comprei uma coisa num site polaco. Eu não faço a mínima ideia do que é polaco, da língua. Ao fazer isso, na verdade... porque consigo ter uma tradução instantânea, eu consigo comprar. Mas isso é escrito, é mais fácil. Instantaneamente, com línguas, é algo um pouco mais complicado. Bom, a inteligência artificial é algo que vai estar, já está cada vez mais, mas vai estar em todo o lado. Não é uma entidade separada, é em tudo. Em tudo o que vocês tiverem em casa, uma televisão, um eletrodoméstico, qualquer que seja, na escola, desde o projetor, tudo vai ter algoritmos de inteligência artificial. E depois vão existir coisas mais complicadas, como, por exemplo, aplicações de inteligência artificial que conseguem aprender e tornar possível, por exemplo, cirurgias remotas com robôs, mas que aprenderam através dos tais algoritmos de inteligência artificial. Ou pessoas, por exemplo, aquela pessoa ali à direita, não tem um braço, como vêem, mas tem um implante no cérebro em que, com o pensamento e com o movimento do seu próprio braço, consegue fazer mover uma prótese. Estas coisas vão existir crescentemente nos próximos anos. Já há pessoas que têm próteses deste género, por exemplo. Ainda não há cirurgias destas. É algo bastante complexo, mas há muitas outras coisas na medicina, para além destas cirurgias, que vão beneficiar da inteligência artificial. Por exemplo, a possibilidade, hoje em dia, as inteligências artificiais, quando comparam imagens de cancros, por exemplo, conseguem detectar com maior taxa de sucesso do que os médicos. O médico mais especialista do mundo tem uma taxa de detecção do cancro a partir das imagens que são feitas mais baixa do que muitas inteligências artificiais que começaram agora a proliferar no setor da saúde. Bom, aquilo que eu há pouco falei da casa conectada está expresso aqui no Internet of Things. Ali era num contexto da casa, mas aqui estamos num contexto universal. Tudo ligado a tudo. Chama-se Machine to Machine e, na verdade, cria uma rede em que as coisas, ao comunicarem umas com as outras, o autocarro comunica com a paragem, comunica com as pessoas, comunica com um centro do trânsito, o trânsito se detecta que numa determinada zona está ocupado ou há obras, desvia o trânsito para outro sítio. Os caixotes do lixo, quando enchem, têm um sensor que emitem um sinal para se ir lá recolher. Tudo isso
são coisas que não são ficção científica, estão neste momento a acontecer e vão estar proliferadas nos próximos anos. Não é uma coisa muito vanguarda, é uma coisa que a vanguarda é meter a funcionar. Porque a dificuldade é articular isto tudo de uma maneira consistente. Outra coisa que é muitas vezes esquecida e que eu gostava de deixar aqui marcado e vincado é a segurança. A segurança é algo que a vossa geração em particular tende a não dar muita importância. Mas, provavelmente, vocês já foram alvo de a vossa password ter sido, de vez em quando, ter sido hackada ou ter aparecido em algum site. E o que é que vocês tiveram que fazer? Foi chato e tal, mas mudaram a password. Mas agora imaginem os dados biométricos. Quem é que usa impressões digitais ou a cara para desbloquear o telefone, por exemplo? E é normal, eu também faço isso. Mas a password vocês mudam. Mas se alguém hackar os dados biométricos da vossa cara e da vossa coisa, como é que vocês mudam de cara? Se a vossa cara, os pontos, aquilo traduz em informação digital. Se essa informação digital for roubada, a segurança fica comprometida, o que significa que vocês provavelmente deixam de poder usar os dados biométricos, porque como não podem mudar, passaram a ter uma tecnologia que... Claro que há muitas seguranças por detrás disto, e há algumas nuances, não vale a pena entrar em detalhe, mas isto é uma realidade que as pessoas muitas vezes não têm a noção. Password muda-se, a impressão digital ou a impressão facial não é assim tão fácil. Uma outra dinâmica. Impressão 3D, as tais próteses que eu há bocadinho disse que eram controladas pelo cérebro, poderem ser feitas no momento específicas para uma determinada pessoa através de uma impressora 3D. E mais, por exemplo, os próprios órgãos, a pele ser impressa em 3D, um transplante de pele ser feito através de uma impressão 3D feita a partir de células da própria pessoa que depois são crescidas num contexto e podem ser impressos. É uma dinâmica que está também a acontecer de forma crescente e que pode possibilitar revoluções muito interessantes. Aqui o Rui já me está a dizer para terminar, que é para depois conversarmos um bocadinho, mas ainda vos queria referir aqui a algumas coisas. Esta é algo que é uma promessa há alguns anos, mas que, se acontecer, vai ser uma transformação radical em N situações. Estamos a falar de nanotecnologia, a nanotecnologia acontece, mas em particular eu vou falar-vos de um material que é o grafeno. O grafeno, que foi descoberto há não muitos anos, já no século XXI, e deu um prémio Nobel em 2005, portanto também há não muitos anos, mas a dificuldade do grafeno é apenas produzi-lo em grande escala, com a qualidade necessária. É um material que pode revolucionar as construções, porque é o material mais resistente que existe, pode revolucionar o transporte de energia, porque é quase um supercondutor a uma temperatura elevada, pode revolucionar toda a parte da eletrónica, da energia, das baterias, N situações de aplicação do grafeno, é quase um material miraculoso, e que a única dificuldade tem sido em consegui-lo produzir numa grande fábrica, porque uma coisa é produzi-lo em contexto de laboratório, isso faz com alguma facilidade. Até em casa nós conseguimos produzir grafeno. O problema é conseguir fazer em quantidades industriais com a qualidade necessária. Uma outra dinâmica é a genética e a alteração de pequenas partes do nosso genoma, por exemplo, para corrigir doenças, por exemplo, para aumentar a esperança de vida, por exemplo, em contextos de agricultura, para se alterar alimentos e torná-los mais ecológicos, mais resistentes, mais produtivos. Isto já é feito, mas há uma técnica nova de edição que se chama o CRISPR e que, na verdade, pode potenciar muito esta outra dinâmica. Há bocadinho eu falei em contexto de inteligência artificial, mas aqui misturo duas coisas. Misturo a realidade virtual com os implantes. Nós podemos ser seres humanos aumentados. Já somos hoje em dia, quer dizer, um telemóvel
é algo, nós de antes, a informação que nós hoje em dia temos num smartphone é quase um género de um aumento das nossas capacidades. Em qualquer momento eu posso fazer uma pesquisa e eu sei o que é que se passa num determinado sítio. Ora, imaginem que em vez de ser no vosso telemóvel, vocês têm um implante e esse implante está ligado por rede, por 5G, por Wi-Fi, o que quer que seja, e vocês, em vez de verem no telefone, vocês pensam só e a informação chega-vos lá. Ou então, que vocês têm uma lente de contacto e aquela realidade virtual que era necessária com os óculos, não, são umas lentes de contacto, vocês não precisam até verem bem, mas a lente de contacto existe, vocês olham para uma pessoa, sabem instantaneamente quem é que ela é, isto tem aspectos bons e tem aspectos maus. Mas identificam qualquer coisa e, portanto, isto é tecnologia que está aí à porta também. Depois temos aqui a parte espacial. Como o Rui disse, não é muito provável que o Elon Musk, que é o grande guru que tem feito uma transformação muito radical na parte do espaço, que em 15 anos consiga ir, por exemplo, a Marte. Mas, provavelmente, em 30 é capaz de se conseguir. Mas em 15 é muito importante um conjunto de coisas enormes que estão a acontecer. Telescópios muito mais poderosos do que aqueles que alguma vez nós fizemos, naves espaciais que são foguetões reutilizáveis com custos muito mais baixos do que aqueles que alguma vez tiveram, o que significa que toda a exploração do espaço, incluindo, por exemplo, poder vir explorar economicamente asteroides, isso é tudo plausível e não estamos muito longe disso, e os 15 anos vão trazer-nos, se não a concretização disso, pelo menos uma aproximação a isso muito drasticamente, incluindo a viagem a Marte. Podemos não ir lá, mas chegar a tecnologia que nos vai facilitar toda essa dinâmica. Um problema muito cadente hoje em dia é a energia. Isto não se percebe ali muito bem, mas aquilo é um reator de fusão nuclear. E aquilo é uma construção de um reator de fusão nuclear que é um projeto cooperativo do mundo inteiro que está a acontecer no sul de França, que se chama ITER, e que vai ser inaugurado precisamente dentro de 15 anos. Aliás, vai ser inaugurado em 1925, portanto, 6 anos, e a data de operação está prevista para daqui a 15 anos. O que é que isto significa? Mas não pensem, fusão nuclear é a energia do Sol. Ou seja, não é como as centrais nucleares hoje em dia, não é nada disso, isso são centrais de cisão nuclear, têm vários problemas, embora também sejam muitas vezes ampliados, têm alguns problemas de segurança, não é nada disso, isto é fusão nuclear, é a energia do Sol, é extremamente complexo, não se conseguiu fazer, aliás, a fusão nuclear consegue-se fazer, mas para se fazer gasta-se mais energia do que ela produz e, portanto, não tem grande interesse. O segredo disto, e esta central que está ali, será a primeira que vai conseguir meter 50 megawatts de potência e extrair 500 megawatts de potência. Ou seja, mete 50 e produz 10 vezes mais. Se isso acontecer, e isto a partir de coisas relativamente simples, como, por exemplo, água e água salgada. E, portanto, se conseguir fazer isto como está previsto, esta central, apesar de ser inaugurada em 2035, não visa ainda produção comercial, portanto, é ainda uma experiência científica gigantesca, 20 mil milhões de dólares, é um projeto de cooperação do mundo inteiro, como eu disse, Estados Unidos, mesmo com a China, a Europa, o Japão, todos estão metidos nisto. E se tiver sucesso, como se pensa que vai ter, a partir daí está aberto um novo caminho para energia praticamente ilimitada e a preços bastante baixos. Claro que as renováveis vão continuar, claro que o fotovoltaico e o eólico vai continuar a proliferar, mas, basicamente, este é um caminho muito promissor. Uma outra dinâmica na agricultura e na alimentação é, por exemplo, há uma conversa muito acesa em relação ao peso da carne, nomeadamente a carne bovina, no impacto em relação à emissão de metano e todo o impacto que isso tem nos gases de efeito estufa. E uma das possibilidades é, obviamente, e essa que todos devemos fazer para já, é
resumir o consumo, não há também que dramatizar este tipo de coisas, mas há muitas investigações que estão a decorrer e que podem fazer baixar o preço para uma coisa que até nos choca, mas comemos tanta coisa que não sei porque é que comer carne artificial que cresce em laboratório a partir de células de animais, não é uma coisa inventada, não possa vir a ser algo que entre nos nossos hábitos. E para já ela existe, custa muito a fazer, mas no futuro será provavelmente algo a acontecer. E a agricultura, aquela ideia romântica da agricultura biológica, de uma horta, tudo muito integrado na natureza, isso tudo é interessante, tem os seus nichos, tem o seu espaço, mas não vai servir para alimentar nem os 7,7 mil milhões de pessoas que já existem hoje, nem os 10 mil milhões que vão existir até 2100. E, portanto, que a população ainda está a crescer. Portanto, quintas verticais perto das cidades onde os produtos são consumidos, o que evita os transportes, o que evita a poluição, é algo que está a acontecer e que vai começar a proliferar-se. Vêm ali, por exemplo, obviamente árvores e árvores de fruto não dá para fazer isso, mas tudo o que é os hortícolas dá perfeitamente. Ali umas alfaces, umas couves, e termos quintas que possam servir. Ou seja, procurei aqui mostrar-vos algumas coisas que vos vão canalizar, que vos vão, digamos, entrar pelo mundo dentro e já pelo vosso mundo dentro e que já estão. Mas nós temos isto também, não é? Temos as alterações climáticas, temos um problema de sobrepopulação, a pobreza extrema, apesar de estar nos 10%, existe. Existem também ameaças de guerra e terrorismo, embora, mais uma vez, eu não vos dei nenhuma estatística, mas no mundo hoje, este também é um mundo com mais paz que alguma vez se viveu, apesar de muitas vezes nós não termos essa noção, mas há ameaças de guerra e terrorismo, e há também, toda esta tecnologia também pode criar disrupções na sociedade. Por exemplo, a inteligência artificial pode roubar muitos empregos às pessoas. Se nós tivermos muita gente desempregada na sociedade, como é que funciona uma sociedade assim? Portanto, há problemas para resolver, e esses problemas começam pela população, em que as projeções da ONU até 2100 dizem que a população, se seguisse no ritmo atual, ia chegar aos 25 mil milhões. Aqueles bilhões é 25 mil milhões. Mas, na verdade, com os melhores cenários, a população pode estabilizar ali à volta dos 9, à volta de 2050, 9, ou então, se formos para o cenário da média, que é aquele que está ali logo o segundo a contar de baixo, chegamos ali aos 10 mil e depois, com o passar do tempo, até começa a diminuir. O que é preciso para que isto aconteça? Desenvolvimento. Há uma coisa muito importante, eu não vou entrar ali naquele, eu ia-vos mostrar aquilo, mas que é a taxa de fertilidade. Portugal tem uma taxa de fertilidade muito baixa, que penso que vocês sabem, mas a taxa de fertilidade do mundo ainda é bastante elevada e é isso que faz com que a população cresça. A taxa de fertilidade é o número de filhos que cada mulher tem, de uma forma simples. É uma taxa, portanto não é um número, mas a base calcula-se dessa maneira. Ora, se nós conseguirmos que esse valor baixa e tenda para um valor perto de 2, os cenários melhores da população, que é a população não crescer tanto, vão acontecer. E para isso acontecer, só é preciso acontecer uma coisa, que é o tal mundo que não está desenvolvido, desenvolver-se, porque qualquer família, já hoje, em qualquer lugar no mundo, em qualquer cultura, em qualquer religião, quando chega a um patamar médio de desenvolvimento numa família e quando, acima de tudo, ouçam bem, as mulheres acedem ao mundo do trabalho, que é uma coisa que em muitos dessas zonas subdesenvolvidas as mulheres não têm acesso, quando têm educação e quando acedem a esse mundo do trabalho, o tal índice de fertilidade vai para um valor perto dos 2, que é aquele que pode permitir que a população fique abaixo. Portanto, quando vos falar em controlar de população, não existe controle de população nenhuma em países democráticos. Ninguém pode proibir as pessoas. Havia quem proibisse, por exemplo, na China, mas não era propriamente um país democrático. E, entretanto, a própria China já eliminou essa política. Mas desenvolvimento e emancipação das mulheres é igual
a controlar a população e é igual a evitar a sobrepopulação no futuro. Para além daquilo que já está, vai sempre chegar a 10 mil milhões. Mas é muito diferente 10 mil milhões do que 25 mil milhões. E o impacto em termos de recursos seria brutal se nós passássemos dos 10 mil milhões. Uma outra questão que é muito importante, e estou quase a terminar esta parte, depois o resto podemos falar, é o CO2. Todos vocês sabem, a emergência climática. Temos aqui aquilo desde 1970 até agora. Em 1970 estava mais ou menos ali em 15 gigatoneladas de CO2 e hoje está acima das 30. Ora, a maioria vem, vejam bem, da indústria da energia. Portanto, o problema da energia é o maior de todos. Temos que ter fontes renováveis de energia. E essa é o peso maior, é ali aquela barrazinha maior azul em cima, aquele azul leve. Depois temos o verde, que tem a ver com a indústria de um modo geral. Não tem a ver com a energia, mas a indústria, para fazer todos os produtos que estão à volta, tem também um peso muito grande. E, portanto, se a indústria se tornar mais eficiente e se a indústria retiver o carbono à saída dessas fábricas, vamos ter melhorias drásticas. Depois temos os transportes, aquele modelo que eu vos falei da condução autónoma e da partilha de carros, e a eletrificação dos carros é o caminho a seguir. E estas três coisas, e depois temos ali o Other Industrial Combustion, e temos os edifícios também. Os edifícios é uma dinâmica que muitas vezes as pessoas se esquecem, mas o ar-condicionado, os aquecimentos, tudo isso, e portanto, tudo aquilo que sirva para os edifícios serem mais eficientes, isso tudo vai ajudar também a melhorar, mas o peso é menor. Portanto, energia, transportes e a indústria, de um modo geral, têm o peso maior nesta equação. Ali ao lado estão os vários cenários de aumento de temperatura e será desastroso se nós, em 2100, ficarmos com 4 graus acima daquilo que são os índices dali na volta do ano 2000. Todo o trabalho que está a ser feito é para que não se atinjam valores desses e o que se vai atingir já vai ser drástico. A frequência de eventos como furacões, como tufões, como secas, como inundações, o oposto, esses eventos radicais, a frequência está a aumentar, tem aumentado e vai continuar a aumentar. E, portanto, este problema é um problema sério, mas é um problema em que temos que nos focar, acima de tudo, na parte do nosso comportamento no dia-a-dia. Por exemplo, na energia, não podemos ser nós que mudamos a energia, mas podemos poupar a energia. A parte do transporte, podemos usar mais transportes públicos. A parte da indústria, podemos não consumir tanto. Portanto, temos influência nisto que está aqui e isso é uma transformação importante. Vou passar aqui por cima deste. Esta é a parte da biodiversidade e a parte aqui da igualdade, só para chegar aqui a uma coisa que eu não queria deixar de vos referir. Isto é só para vocês saberem. Digam, qual é aí É? Ok. Bom, a Agenda 2030, muito importante, eu não vou mencionar, há 17 objetivos que nos devem centrar a todos. 17 objetivos que foram definidos pelas Nações Unidas, que estão acordados pela grande maioria dos países do mundo, e isto é um desígnio, não é um projeto, é um desígnio que todos os países têm que ter, chama-se uma agenda, e há 17 dimensões que devem ser trabalhadas para se melhorar o mundo, e, portanto, é um foco, isto está disponível na internet, e vocês estão a dizer que até têm um trabalho que vão ter que fazer nesta área, ainda bem, significa que o foco está no sítio certo, e, portanto, estes objetivos de desenvolvimento sustentável é aquilo que todos precisamos. Bom, e eu não queria terminar sem vos falar aqui um bocadinho na parte das profissões do futuro, porque são coisas que vos podem, obviamente, ajudar, mas este mundo ligado tem uma base de funcionamento à volta dos dados, chama-se Big Data, porque são volumes gigantes de dados que não são capazes, não são possíveis de ser processados sem ser com enormes máquinas, enormes algoritmos, mas também enormes pessoas
com uma dinâmica de cientistas de dados e que consigam criar lógicas que façam sentido para que esse mundo possa produzir otimização em muitos dos processos. Já falei em inteligência artificial, a parte das neurociências, por exemplo, aquela parte do cérebro controlar uma prótese, o percebermos também como funciona o cérebro, são áreas que têm um grande futuro, genética, biomedicina, nanotecnologia, impressão 3D, algumas são traduções de exemplos que eu dei, mas os designers de tecnologia não são só engenheiros, os designers são pessoas que têm que perceber o mundo e, portanto, há aqui espaço para muitas profissões. Os gestores de avatares é uma coisa que não existe hoje em dia, mas os avatares vão estar no nosso dia-a-dia, já estão em alguns casos. Os avatares vão ser aqueles tais assistentes, vão ser personagens artificiais que vão estar no nosso telefone, na nossa casa e que vão precisar, tal como hoje há alguém que se preocupa em que o iPhone e o Android, isso tudo tenham os ícones de uma determinada maneira e a interface seja, a tal utilização seja fácil para as pessoas, alguém se vai preocupar que os avatares, que podem ser chatbots, que podem ser assistentes pessoais de voz, podem ser de N formatos, sejam amigáveis ou sejam eficientes. E, portanto, é uma profissão que não existe, vai existir. E depois temos áreas tradicionais que, como têm um relacionamento humano difícil de ser substituído por robôs, o turismo, a saúde, a gestão, têm sempre muitas áreas de desenvolvimento no futuro. E acabou, né? Concluindo, deixa-me só dizer uma coisa. É só esta mensagem que é muito importante. Só esta mensagem, que não é minha, e faz a ligação para a vossa palestra da tarde. Este foi um grande pensador do século XX e eu vou passar-vos esta mensagem que ele disse em 1959, mas que está extremamente atual. I should like to say two things. One intellectual and one... Já agora, peço só desculpa, a pergunta que lhe fizeram era precisamente para dar uma mensagem para o futuro. I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. E pronto, palmas para o Bertrand Russell e não para mim. Obrigado.